O mundo natural. Os gregos antigos, influenciados por Pitágoras, reconheciam que na natureza, abre aspas, tudo é número, e consideravam 4 formas de estudá-los: pela aritmética, pela geometria, pela música e pela astronomia. O conjunto dessas disciplinas foi chamado de quadrivium, em latim, que juntamente com as disciplinas do trivium, que são a gramática, a dialética e a retórica, compõem as 7 artes liberais que vieram a ser a base da educação na Alta Idade Média, no período carolíngio. Um pesquisador chamado Lopes, em 2014, mencionou que o quadrivium seria o melhor meio de compreender a ordem do universo, enquanto obra primorosa concebida pelo divino arquiteto. Ou seja, as ciências naturais, a compreensão do mundo externo ao homem, viria através do modo de pensar que compôs e compõe o que pode ser chamado, nesse ponto de vista, de aritmética, geometria, música e a astronomia. O pensar e o filosofar acerca dos componentes do mundo externo ao homem descreve, então, este grupo. No quadrivium, a aritmética seria o estudo dos números em si, a geometria seria o estudo da relação do número com o espaço, a música seria o estudo da relação do número com o tempo, e a astronomia seria uma espécie de dança entre música e geometria. Seria a relação do mundo com o espaço e o tempo. Esta é a astronomia. E essas duas formas de pensar, mais tarde, depois do surgimento da metodologia científica moderna, originaram o que nós chamamos hoje de física moderna e a moderna medicina. Bom, o segundo grupo é o grupo relacional, ou seja, o grupo do quadrivium estuda o mundo natural, externo a nós. Temos o mundo interno e o mundo relacional. O mundo relacional estuda, pensa e filosofa os problemas que vêm da relação entre os homens e dos homens com o mundo, seja ele externo, seja ele interno. Temos então o grande ramo da ética, que é mãe da estética, da axiologia, estudo dos valores, e do direito. E temos a parte da filosofia que estuda o mundo interno, que filosofa acerca do pensar e do conhecer em suas variadas aplicações. É como se grosseiramente as ciências naturais tivessem originado as ciências exatas e o quadrivium tivesse originado as ciências exatas e o trivium, dialética, retórica e gramática, tivessem originado as ciências humanas. A dialética seria o filosofar sobre o pensar e a sua linguagem. A retórica seria o filosofar sobre a linguagem falada e a gramática sobre a palavra escrita. Então é o trivium, pensar sobre o que é conhecer através da linguagem escrita, da linguagem falada e finalmente da linguagem pensada. A filosofia se preocupava com a causalidade e a finalidade das coisas, mas utilizava-se para isso de um método que podia ser transmitido em sua essência, mas não em seus complementos, pois estes eram preenchidos pelos anseios e experiências pessoais do filósofo. Ou seja, por mais que nós aprendêssemos o que é filosofia, como ela se processava, e que fosse uma forma mais elaborada de conhecimento, de busca do conhecimento, do que o exercitar do pensamento mitológico, a filosofia, não, enquanto método de conhecimento, não poderia trazer resultados que fossem reproduzidos, porque inevitavelmente as experiências pessoais e os anseios dos filósofos interviriam nos resultados. E aí, nesse sentido, a humanidade ficou carente de um método de abordagem da realidade que, além de ser sistemático e racional, como a filosofia,
tivesse, coisa que a filosofia não tem, uma metodologia passível de ser reproduzida e que seus achados pudessem ser universalizados. Uma espécie de luz maior sob a obscurecência da falta de conhecimento, cujos resultados pudessem ser mais consistentes, confiáveis e seguros. A humanidade estava em busca, lembremos, de segurança ao longo da Idade Média. Estava então lançada ao ar a inquietação que acabou originando o que chamamos de ciência moderna. O que aconteceu com a filosofia? Eu diria que, lastreada em sua divulgação pela grandeza do Império Romano do Ocidente e pelo mundo árabe oriental, a filosofia caiu em declínio em termos de divulgação e utilidade no senso comum humano da época, com a grande cisão política e geográfica que ocorreu com a queda do Império Romano do Ocidente. Enquanto o Extremo Oriente e o mundo árabe estavam encastelados em grandes impérios, o Ocidente europeu, no fim da Idade Antiga, se fechava num apocalipse estatal em que o poder estava concentrado na mão de quem pudesse garantir a segurança física, no caso, grandes senhores de terras, futuros nobres, e a segurança espiritual da humanidade, que no caso era a Igreja Católica primitiva, considerada legal e oficial no Ocidente, por Justiniano e Constantino, com as bases tendo sido estabelecidas no Concílio de Nicéia. O livre pensar, o ócio e a individualização do pensar e o respeito ao homem como produtor de conhecimento único e válido, nesse momento, se tornaram coisa do passado. As obras gregas, árabes e egípcias ficaram restritas aos mosteiros e às bibliotecas das igrejas, que só repassavam os conhecimentos a quem conseguiam penetrar em suas escolas. A imensa maioria da população se preocupava em trabalhar, pagar impostos e sobreviver. O ser humano e a vida do ser humano, nessa época, nessa região do mundo, foi restrita à base das pirâmides das necessidades: sobrevivência, manutenção da família e um mínimo de vida social. Eis esse ciclo do feudalismo medieval europeu. E por conta disso, essa era da história nessa região foi chamada de Idade das Trevas. O crescimento da população, a evolução do feudalismo para um capitalismo incipiente, o incremento tecnológico e o surgimento de entroncamentos comerciais geraram o surgimento gradual de uma classe média intelectual e econômica que exigiam, com o passar do tempo, cada vez mais peso político. Trata-se da burguesia. A Baixa Idade Média, portanto, viu o surgimento das universidades, o surgimento dos grandes reinos unificados da Europa, Portugal tendo sido o primeiro deles, do absolutismo na política e do mercantilismo no modo de produção econômica. Como não é de se estranhar tanta bonança material, diante do que era antes, a alma humana, tendo já garantido a base da pirâmide, a bonança material, alimento, casa, né? E por aí vai, a alma humana passou a pedir o que só pode ser pedido a partir do momento que a base da pirâmide está garantida: conhecimento. E então surgiu a imprensa de Gutenberg, que possibilitou o surgimento de livros passíveis de serem distribuídos a mais baixo custo, tirando finalmente a igreja do monopólio do conhecimento. E esta, por sua vez, achou melhor controlar o conhecimento e influenciá-lo do que simplesmente lutar para retê-lo, considerando assim um prazo estratégico em seu projeto de poder. A imprensa, a primeira máquina de impressão feita com tipos móveis por volta de 1439, no século XV, portanto, nos traz à mente um aparato jornalístico que registra e transmite à população notícias do dia a dia. Mas a palavra imprensa tem um significado de origem remetendo ao fenômeno da impressão em papel. Gutenberg, portanto, revolucionou o modo de se produzir livros. Isso se justifica pelo fato de que antes da imprensa os livros eram construídos à mão, artesanalmente, com escrita cursiva, geralmente à pena. E, finalmente, surgiu o ciclo inaugurador da Idade Moderna, o Renascimento.
Um crescimento sem precedentes nas artes e nas ciências foram rebocados pelo resgate da visão de mundo e da filosofia clássica, único objeto de antítese à tese medieval dominante. A metodologia científica de Bacon, Descartes e Newton, lançaram as bases da ciência moderna e criaram no homem a ideia de que a natureza poderia ser iluminada a ponto não de fornecer impressões, possibilidades e direções, como fazia a filosofia, mas sim a ponto de fornecer verdades. A ciência, portanto, passou a ter o status de criadora do conhecimento, abre aspas, verdadeiro, de verdade, gerando discussões filosóficas sobre como esse conhecimento poderia não ser produzido, mas sim introjetado no homem. Porque a produção do conhecimento em tese foi um problema que foi aí resolvido, mas como o homem deve absorver, enquanto indivíduo, este conhecimento? E aí surgiram correntes como o empirismo, de John Locke, o racionalismo, de René Descartes, o criticismo, de Immanuel Kant, sucedidos pelas filosofias humanistas e existencialistas, que passaram a tomar plano. Porque se o problema da produção do conhecimento, entre aspas, foi resolvido, o problema passou a ser como o indivíduo humano se posicionaria diante do conhecimento. E aí surgiram as filosofias humanistas e existencialistas, principalmente na França e na Alemanha. O positivismo, contudo, trouxe à humanidade uma série de valores modernos e contemporâneos que pautam o nosso comportamento até hoje. O positivismo foi a visão de mundo, a cosmovisão, que se constelou após o Renascimento ter plenamente florescido e seus valores terem sido introjetados na Idade Moderna. Ideia da busca de uma verdade imutável, ideia do uso da razão como dominante sobre as outras formas de interagir com o mundo, quantificação ao invés de qualificação, buscas por metas e medidas ao invés de busca por qualidade e caracterização. As consequências psicológicas foram um mundo onde o conhecimento científico passou a ser produzido e consumido em larga escala, junto também com seus valores segregacionistas, egocentrados e massificantes. Ou seja, gente, o como que é a ciência para a busca da verdade passou a ter prioridade sobre o porquê, sobre o que e sobre o para quê. A Idade Contemporânea, filha dos vitoriosos valores advindas da Revolução Francesa de 1789, vestiu esses valores positivistas de quantidade, de volume e quantificação, acabando por, apesar das conquistas, massificar os homens ao invés de valorizá-los em sua individualidade, que seria a ideia original do humanismo primitivo no fim da Idade Média. E assim, chegando no século XX, assistimos aos horrores produzidos pela ausência de preocupação com o sentido da vida humana. Explosão de 3 grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, e da desigualdade de acesso aos recursos produzidos pelo gênio humano. Ou seja, assistimos no século XX a explicitação da pobreza do corpo e da pobreza da alma humana. Finda a Grande Guerra do século XX, entramos no período, no fim dos anos 80, início dos anos 90, de início do protagonismo da chamada geração da geração Y, quem hoje tem entre 25 e 40, 45 anos. Essa época de globalização do conhecimento, de pós-modernidade, de acesso instantâneo a quase todos os objetos que a ciência é capaz de produzir, o ser humano passou então a assistir à explosão das maiores dores da alma sob forma de doença: a depressão, a ansiedade, a angústia e suas doenças. Hoje a depressão é uma doença grave, ainda subestimada,
envolta em muito estigma e ignorância, que vai afetar até 1/4 da população ao longo da vida, principalmente na fase mais produtiva, gerando muito prejuízo psíquico, afetivo, econômico e social. Esse preâmbulo todo foi para a gente concluir que o homem se perdeu no ponto de mutação entre os ciclos da história do universo e não consegue, nesse momento, encontrar porta de entrada para um novo paradigma, para uma nova era, para uma nova mudança, para uma nova saúde. E aí o desespero advindo dessa perdição é perceptível no onipresente e desconfortável sentimento de angústia. O ser humano ocidental é um ser angustiado. Então, a ideia de resgatar a filosofia nesse mundo de ditadura da ciência, que muitos benefícios nos trouxe, mas não satisfaz todas as necessidades da alma humana, o resgate da filosofia como pensar sobre a alma, nos aparece, na minha visão, como uma luz no fim do túnel, pois a alma, o daimon, o gênio humano, não é passível do escrutínio em sua essência, em seu arqué, da metodologia científica, cuja reprodutibilidade ganhou um status de brilho e glamour. Eu falo da filosofia em sua essência, e não no sentido acadêmico, clássico. Não essa academia distinta de seus objetivos originais. A ciência e seus produtos devem ser conciliados com livre pensar e com livre ser, buscando-se a dialética e, reiteradamente, um ponto de equilíbrio que permita ao potencial humano individual e coletivo, no indivíduo e na coletividade, se expressar em toda a sua extensão. Ou seja, visando nos beneficiar, a ciência nos reduziu a sermos pautados pelos achados reproduzidos e universalizados pela sua metodologia. E onde fica a individualidade de cada um? Essa individualidade quer e quererá voz. E daí surge essa dor, essa angústia, que ninguém mais ignora, que é onipresente. Ninguém mais nega. Ao invés do conhecimento ser construído com partes advindas apenas da ciência, a conexão entre essas partes e o próprio sujeito devem ser baseadas na filosofia, no refletir sobre ela e seus múltiplos aspectos, nas artes, no produzir em seu aspecto lúdico e absolutamente essencial, e na própria religiosidade, no aplicar uma função transcendente às partes e ao todo, resultantes da interação entre as três primeiras. Apenas assim, gente, ganhará consistência em todos os campos da ontologia do ser, a existência humana. Eu diria que essa é a verdadeira educação. De dentro para fora, de fora para dentro, ciência, conhecimento reproduzido, filosofia, livre pensar, arte, livre expressão, religião, livre transcendência. Tudo isso de modo único e individualizado. Essa é a verdadeira educação de si para si e de si para o mundo. Eu digo tudo isso porque simplesmente a alma não é passível de ser reproduzida. Nós não sabemos o que é a alma humana, mas sabemos que ela não pode ser reproduzida nem copiada. E os cenários válidos para uma determinada alma humana simplesmente não são válidos para outra. A comunhão, a civilização, a reprodutibilidade, a ciência, as supraestruturas, a convivência humana são mitos compartilhados entre as pessoas. Mas eles não satisfazem todas as necessidades de cada alma. Por outro lado, há que haver espaço para essa satisfação sem que a ordem social, sem que a ordem psíquica coletiva
seja agredida. Esse é o grande problema do nosso tempo. Mas falta espaço para se falar e pensar nisso. E ninguém aguenta mais isso. E isso gera, puxando a sardinha para o meu lado, problemas de saúde graves. É neste cenário que os detentores dessa visão de mundo que eu acabei de falar nesses 2 podcasts têm uma responsabilidade, eu diria que até missionária, moral. E eu não falo apenas da visão de mundo. Não falo do que são, do que fazem ou deixam de ser e fazer. A eles não me compete julgar, gente. Mas o ponto de partida para algo que não existe é a partir de algo que existe. Então esse é um apelo por mais moral, por mais ética, por mais ser e por mais transcendência. Por menos amoralidade, por menos antiética, por menos massificação e por menos estagnação. É isso que vai trazer a verdadeira saúde biológica, psíquica e social para o ser humano. E essa pandemia que está afetando todo o orbe, todo o globo terrestre, creio eu, fazendo uma projeção, que faz parte de um plano da natureza para que nós possamos analisar todos esses pontos. Essa é a grande redoma, essa hoje é a nossa grande limitação. A moral, a ética, o ser e a transcendência estão batendo, mas ainda não abrimos a porta. Esse é o podcast Filosofia e Felicidade, o livre pensar para uma vida melhor. Eu sou Tiago Campos de Oliveira.